Glória a Deus. Paz do Senhor para você e sua família. Está começando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Glória a Deus por você estar aqui, uma sexta-feira abençoada da parte do Senhor. Você que está chegando agora, que bom, né, irmãos? Que bom nós estarmos aqui, começando o nosso estudo aqui de sexta-feira. E hoje um tema muito especial, um tema maravilhoso, um tema na qual nós colocamos aí nas nossas redes sociais. E é um tema que faz muitas pessoas entrar em conflito. A pergunta você pode ter certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, ou se você, morrer agora, ou morrer depois, você irá estar com Cristo, como que nós vamos ter certeza da nossa salvação? Então, hoje esse é o nosso estudo, nós sabemos que nós estamos num mês, estamos aqui numa campanha, aqui na nossa igreja, numa série de estudos da palavra do Senhor, sobre o Espírito Santo. Estamos abordando temas concernentes ao Espírito Santo, e você pode até estar se perguntando, mas pastor, será que, o que isso tem a ver, certeza da salvação com o Espírito Santo? Irmãos, tem tudo a ver, irmãos. Então vamos orar primeiro, Eu quero, antes de orar, dar alguns avisos para os irmãos, para depois a gente entrar no nosso estudo e se concentrar nele. Irmãos, é sabido por todos que o nosso governo, o governo do estado de São Paulo, estabeleceu, a partir de domingo, uma fase de transição, Nós estamos ainda na fase vermelha, mas estamos agora numa fase de transição. E nessa fase de transição, a novidade nesse momento é que o governo liberou as igrejas, para fazerem culto presencial, respeitando, o distanciamento social, e tendo uma capacidade reduzida de 25%, O comércio também, ele liberou o comércio também para estar trabalhando no horário reduzido também, no estado de São Paulo todo. Então, irmãos, a partir de domingo, nós voltaremos a ter a nossa escola bíblica dominical presencial, e também voltaremos a ter também o nosso culto presencial. Só que qual é vamos dizer assim, a novidade? A novidade é que, se você quiser participar da escola bíblica e também do culto à noite, nós teremos que agendar, porque teremos que ter aqui, nós fizemos um cálculo aqui na igreja, na capacidade, e nós iremos abrir 25 vagas, 25 vagas para você vir aqui, louvar o Senhor, 25 vagas. Então, como que vai funcionar? Amanhã no nosso grupo lá do WhatsApp, convidando, quem vai participar do culto da escola bíblica dominical do domingo. Aí você vai lá, coloca o seu nome e já fica já pré-agendado, completou as 25 vagas, Aí nós vamos fazer o culto online, vamos continuar fazendo o nosso culto online para você que não pôde vir, para você que, vou ficar em casa mesmo, até passar essa fase, Então, cada um verifica, analisa, a sua condição, e o bom é que nós estamos, irmãos, andando, caminhando, e vamos orar para que essa fase acabe logo. Amém, irmãos? Vamos orar então? Alguns irmãos já estão assim aqui conosco, Então vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui diante da tua presença, diante da tua glória. Obrigado por esses irmãos que estão nos assistindo agora nesse momento, Senhor, que estão entrando agora, Senhor, nessa nossa live, onde nós vamos tratar, Senhor, de um importante tema, Senhor. Num tema que todo mundo tem uma certa dúvida, uma certa insegurança, e hoje, Senhor, pela tua palavra,
nós estaremos, Senhor, nós estaremos agora mergulhando nesse tema, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar nesse tema, a que nós possamos, Pai, entender o que a Tua palavra diz, com toda a humildade, com toda a singeleza do coração. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos? Que bênção, né, irmão? Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu quero ler aqui Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 8, né? Capítulo 8, verso 1. Verso 1 em diante. Romanos capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim, irmãos, pega uma caneta, pega um papel, né? Vamos marcar, vamos participar juntos nesse estudo maravilhoso, né, irmãos? Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está entre vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que texto, assim, autoexplicativo, na qual nós podemos aqui nos alegrar com Jesus, né? Nos alegrar com Jesus aqui nesse lugar, né? E o tema hoje é o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Essa que é a pergunta. E algumas dúvidas: é possível ter essa certeza? Qual é a garantia que seremos salvos? Eu posso perder a salvação? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Irmãos, é importante nós frisarmos essa questão da salvação. Por quê? Vou começar pelo seguinte fato: há muito debate, há muita briga, há muito confronto, há muito conflito quanto a esse assunto, muito mesmo, né? Quanto à questão da salvação, existe uma corrente teológica, vamos dizer assim, que muitas igrejas acreditam nisso, pregam isso, né? Que eu não sei se você já teve
se você já ouviu essa palavra, que é a doutrina da predestinação, né? A doutrina da predestinação. O que é a doutrina da predestinação? É uma doutrina, né, que a gente chama até de calvinismo, né? Os calvinistas, que vem de João Calvino, o João Calvino, que foi um dos reformadores que viveu, né, na época do Martinho Lutero, lá em 1517, ele arquitetou o plano da salvação, dizendo o seguinte, que Deus, na sua onisciência, ele já sabe quem vai salvar, e por fato dessa onisciência, ele já determinou, escuta bem, já determinou quem ia ser salvo e quem não ia ser. Então, por exemplo, se ele olhou para mim e me marcou, e dizendo, ó, o Saulo, ele vai ser salvo, então, ele determinou algumas pessoas para a perdição. E esse estudo, ou esse entendimento do calvinismo, ele influenciou tanto a igreja, né? E ele influenciou tanto que quando a história conta, né? A biografia de um homem chamado Guilherme Carey. Guilherme Carey, ele foi, vamos dizer assim, o pai das missões modernas, né? Ele era um inglês e ele tinha um desejo de pregar o evangelho lá na Índia, né? Isso em 1820, 1840 mais ou menos. E olha só o que aconteceu com ele. Ele enfrentou muita oposição. Por quê? Porque a igreja onde ele estava era numa linha calvinista. E os irmãos da igreja, o Denilson, chegou e falou, não, você não pode pregar lá. Porque se Deus selecionou eles para a perdição, então não tem o porquê pregar o evangelho lá na Índia. Né? Então ele inventou esse tipo, por quê? Porque o calvinismo ensina isso, uma vez salvo, se Deus marcou você lá na eternidade, antes da fundação do mundo, então você já está salvo, você já está predestinado à salvação. Então essa é uma linha de raciocínio, é uma linha que muitas igrejas pregam e ensinam. A nossa corrente, que é a corrente da Assembleia de Deus, das Pentecostais e de muitas igrejas históricas também, é arminianista, ou seja, vem de um homem, um holandês chamado Jacob Arminio, e ele combateu o calvinismo. Ele tem uma outra linha de pensamento, que é o seguinte, que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, que Deus, ele respeita a nossa escolha. Então, eu posso rejeitar o evangelho, eu posso rejeitar a mensagem da cruz, né? Ou como eu posso aceitar e abraçar a Cristo, e mediante essa minha conduta, eu vou ser salvo, né? Então nós temos essas duas correntes, né, principais, essas duas linhas principais, tem outras correntes também, mas a que nós mais temos acesso, a que nós mais ouvimos, né, na internet, em debate teológico, né, são essas duas correntes, a corrente da predestinação, que ensina, né, que se Jesus salvou, salvo para sempre. E tem a corrente do arminianismo, né, que é aquela corrente que ensina que não, você tem que tomar cuidado, você pode perder a sua salvação. E a grande pergunta é, nós podemos perder? O que você acha, né? Você acha que você pode perder a sua salvação? Ou você não pode perder a sua salvação? Se Deus olhou para você, olhou para mim, olhou para o Jailson, para o Josué, para o Denilson aqui, o Josué e o Denilson aqui, né? Não, vocês já estão salvos, vem morar comigo. E as pessoas que estão lá, os nossos parentes, que não querem aceitar Jesus, que não querem ir na igreja, será que Deus predestinou eles para não ir para o céu? Né? Então a gente entra numa área meio que nebulosa, né? Numa área bem polêmica mesmo. Mas eu não quero aqui, irmãos, a minha intenção aqui não é fazer polêmica. A minha intenção aqui é estudar a palavra de Deus. Um grande texto na qual é um texto que vai nos responder e trazer respostas para essa pergunta, é esse texto de Romanos capítulo 8.
Para que nós possamos entender Romanos capítulo 8, nós vamos ter que começar a nossa prédica aqui, o nosso conceito aqui, no capítulo 6, 7 e 8, que é um contexto. No capítulo 6, Paulo, ele está falando sobre a graça de Deus, né? A graça de Deus. E Paulo, então, o que acontece? Quando Paulo ele fala da graça de Deus, dá-se a impressão, e nós estamos falando sobre a graça de Deus nos domingos de manhã, né? Na escola bíblica dominical, nós estamos abordando bem esse tema da graça de Deus. Quando nós falamos da graça de Deus versus religiosidade, a impressão que dá é que é mais ou menos assim. Então, por exemplo, se Deus me perdoa, quanto mais eu pecar, mais Ele vai me perdoar. E Paulo, então, já pensando que eu e você já ia pensar assim, ele começa o capítulo 6 dizendo o seguinte, capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Né? Então, Paulo já pensando, já adiantando esse nosso pensamento, né? Malandro esse pensamento, né? Jeitinho brasileiro. Paulo já, aqui não tem jeitinho brasileiro não. Se você está em Cristo, significa que você está morto para o pecado, né? E Paulo, então, ele começa a usar duas figuras aqui, a figura da morte e a figura do casamento, né? Então, a figura da morte, o que é? Por exemplo, eu estou vivo, quando eu morro, o que acontece? Eu morri. Então, nada disso aqui me pertence mais. Eu estou em um outro plano, eu estou em um outro sistema, né? Então, Paulo usa esse argumento. E o argumento do casamento, o que Paulo faz? O argumento do casamento é o seguinte: imagina que você está casado com o marido, e pela lei, na lei não tem divórcio, não tem. Então, para que você pudesse estar livre, o marido tem que morrer, né? Esse é o resumo do capítulo 6. No capítulo 7, né, Paulo vai falar sobre esse casamento, e no capítulo 8, então, Paulo vai dizer: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do libertou da lei do pecado e da morte. Então, para Paulo, irmãos, existe dois padrões de vida, para você entender, né? Um padrão que é conforme a lei da vida e do espírito, e um padrão que é do pecado e da morte, que é o padrão segundo a carne. A gente vai ouvir muito isso nesses dias, em Gálatas, nós vamos também estudar sobre esse assunto, né? Para Paulo existe duas maneiras de viver, dois padrões de vida de viver. O padrão conforme a carne e o padrão conforme o espírito. E aqui no capítulo 8 a gente vê umas diferenças aqui. O que acontece, irmãos? Qual é o padrão segundo a carne? Quando Paulo ele fala de carne aqui, não está falando de carne de açougue. A gente pensa assim, né? Mas o que é esse negócio de carne? Né? No grego, a palavra carne, eu esqueci o termo, é sarx, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E o sarx, né, que é essa palavra grega, quer dizer carne. Só que a carne que Paulo estava se referindo é a nossa natureza humana. Então, existem dois tipos de vida, dois padrões de vida. Natureza humana e o espírito. A natureza humana, ela é regida pelo nosso ego. Ela é regida pelo nosso eu. E se você for parar para pensar bem, todo pecado, irmãos, todo pecado que nós cometemos, ele é fruto do nosso egoísmo. Você quer ver? Por exemplo, mentir. Pensa bem, mentir. Por que nós mentimos? Porque nós somos pegos em flagrante em alguma coisa, geralmente, né? E para que nós possamos nos defender,
defender a nossa honra, né? Para que nós não possamos falar a verdade, passar vergonha, aí nós mentimos. Mentir é um ato egoísta. Por exemplo, furtar ou roubar algo de alguém é um ato egoísta. Todo pecado, ele tem a origem no orgulho. Ele tem a origem no eu. Ele tem uma origem no nosso egoísmo. Em Gálatas capítulo 5, esse é um texto fantástico, e nós vamos estudar ele também na escola bíblica dominical, mas eu quero aqui, olha só, Gálatas capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 16, anota aí, Gálatas 5:16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, quando eu vivo conforme a carne, ou quando eu vivo conforme a natureza humana, quando eu vivo conforme o meu orgulho, o meu ego, o que acontece? Eu manifesto essas obras aqui, imoralidade, feitiçaria, rebeldia, tudo isso, irmãos, é manifestação da nossa natureza humana. E o que acontece, irmãos? Qual que é o problema do pecado? Que o pecado ele tem uma consequência, é a morte. Quando eu começo a viver conforme a carne, quando eu começo a viver conforme o meu eu, conforme o meu egoísmo, eu tenho esse problema que eu estou semeando morte. Existem 3 tipos de mortes na Bíblia. A morte física, né? A morte espiritual e a morte relacional. Ou seja, o que é morte da Bíblia? A morte não é o fim, irmãos. A gente fica triste com a morte, né? Nossa, morreu fulano, morreu cicrano. Mas a morte não é fim. A morte na Bíblia quer dizer separação. Por exemplo, a morte física, ela nada mais do que a separação da alma do corpo, né? Da alma e do corpo. A morte espiritual, que o pecado provoca isso também, é a nossa vida com Deus. Quando nós pecamos, a nossa relação com Deus ela é interrompida. E o que é morte relacional? É a nossa morte com as pessoas. Dos nossos relacionamentos, por exemplo, quando eu provoco um adultério, a pessoa trai a esposa, ela está provocando uma morte de relacionamento, né? Então, podia dar vários casos aqui. E qual que é o problema, irmãos? Quando Paulo ele vai falar de crentes, isso aí está em 1 Coríntios, Paulo ele vai falar de 3 tipos de crentes. 3 tipos de crentes. O carnal, o natural e o espiritual. Eu estou falando essa mensagem aqui, e eu estou falando para esses 3 públicos. Na igreja, quando nós vamos pregar, ou quando nós vamos ensinar, existem esses 3 tipos de crentes na igreja. O natural, o espiritual, né? E o carnal. O que é o natural? O natural é aquela pessoa que vai na igreja e ela não consegue entender. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Quando o pastor faz uma pregação, ela não consegue entender aquela pregação, ela fica em dúvida, ela não entende as coisas de Deus, porque ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não passou pelo novo nascimento, entendeu? O crente carnal é aquele crente que vai na igreja,
que assiste os estudos, dá glória a Deus, mas que ele vive conforme o padrão da carne. Ele vive conforme o seu egoísmo. Ele é imaturo. Está entendendo? Então, esse crente carnal é aquele crente na qual se chateia por qualquer coisa. Mas tem um terceiro tipo, que é o espiritual, que é o crente que vive conforme o padrão do Espírito Santo. Por que eu estou explicando tudo isso, irmãos? Porque para que você possa ter certeza da sua salvação, você precisa primeiro se perguntar qual é o padrão de vida que você está vivendo. Qual é o padrão de vida que você está vivendo? Você está vivendo conforme a carne? Conforme os seus desejos? Conforme o seu ego? Conforme o teu eu? Ou você está vivendo conforme o padrão do Espírito Santo? E aí que está a questão. Como é, pastor, que eu vivo conforme o Espírito Santo? Aí que está a questão. Irmãos, o Espírito Santo, e isso que eu quero frisar hoje para você, isso que eu quero frisar para você, é o que diz aqui o capítulo 8 de Romanos, né? Um dos nomes do Espírito Santo de Deus é Espírito Santo. Por que ele tem esse nome do Espírito Santo? Já parou para pensar? Porque nós relacionamos o Espírito Santo quanto à questão da manifestação dos dons. Nós que somos pentecostais, nós adoramos essa faceta, essa obra do Espírito Santo. Não é verdade? Mas o Espírito Santo, irmãos, a principal tarefa do Espírito Santo, a principal obra do Espírito Santo, não é a manifestação dos dons, embora faça parte, embora engloba isso, mas a principal obra do Espírito Santo, escuta bem isso que eu vou dizer para você, é operar a salvação em nossas vidas. Vou repetir, é operar a salvação em nossas vidas. E essa salvação, ela começa, irmãos, ela não começa no dia em que você levanta a sua mão e vai lá e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não, ela começa antes, bem antes. Olha só que coisa maravilhosa, desde o ventre da sua mãe. E por mais que você passou um tempo de trevas, você passou um tempo lá no mundo, vivendo a pecaminosidade, vivendo em pecado, mas chegou um momento que o Espírito Santo te convenceu, ele chamou sua atenção, né? Foi através de um folheto, ou foi através de uma situação que se levantou, né? Eu não sei, se você contar a sua história, o seu testemunho, analise a sua história de vida, e você vai ver isso acontecendo. E esse é o trabalhar do Espírito Santo, né? E nós temos várias, vamos dizer assim, várias formas, ou vários nomes para essa obra. Novo nascimento, aí acontece a regeneração, aí acontece a justificação, né? Que é outro termo maravilhoso. Aí acontece a nossa adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Esse é o processo da salvação em nossas vidas. Mas esse processo, irmãos, ele é contínuo. Ele não é um processo, vamos dizer assim, levantei a mão, fui lá na frente, recebi a oração, está tudo certo. Não, irmãos, ele é diário. Ele é uma construção, né? E essa construção, ou essa vivência, ela é construída através da minha submissão ao Espírito Santo de Deus. Só que essa submissão ao Espírito Santo de Deus, essa vida do Espírito Santo, é que ele vai agindo e ele vai pedindo, ouça bem, ele vai operando a santificação em nós, ele vai operando o caráter de Cristo em nossas vidas. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Ele vai operando a santidade em nossa vida. A salvação
ela é um processo. E esse processo, ele só vai terminar no dia em que o nosso Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja. Então, a cada dia, irmãos, nós devemos zelar e cuidar da nossa salvação. E como é que eu faço isso, pastor? Fazendo o que você está fazendo agora. Ouvindo, de coração aberto, a palavra de Deus. Sendo limpo pela palavra de Deus. Irmãos, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Como é importante nós sempre dar valor, sempre dar prioridade para ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos santifica. É a palavra de Deus que nos limpa. E o Espírito Santo, ele vai usando a palavra, para nos santificar. E essa santificação, irmãos, o que vai operar em nós? Ela vai operar uma coisa muito bonita, que é uma nova vida. Uma nova vida vai brotando entre nós, né? Dentro de nós. E essa nova vida que vai brotando dentro de nós, ela vai ocasionar a cada dia, né? A cada dia nós vamos morrendo para o mundo e viver para Deus. Olha que coisa bonita. Preste atenção, em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus ele fala assim, vamos ler esse texto? Lucas capítulo 9, anota aí, irmãos, vai anotando aí, que eu tenho certeza, irmãos, que esse estudo vai ser proveitoso. Então vocês estão entendendo, eu vou chegar nas respostas dessas perguntas, mas para que você possa entender, né, quanto a essa certeza da salvação. Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha só, irmãos, então, esse caminho que o Espírito Santo, né, o que é viver conforme o Espírito Santo? É viver conforme renúncia. Renunciar o nosso eu. É renunciar os nossos desejos da natureza humana. Você está entendendo? Por exemplo, quando Jesus ele fala assim, se alguém dá um tapa no seu rosto, vire a outra face. Quando alguém dá um tapa no rosto, qual é o nosso desejo? Qual é a nossa vontade? A vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Revidar. Qual é a vontade da carne? É fechar a mão e devolver. Não é isso, irmão? Mas, se eu vivo conforme o Espírito Santo de Deus, o que Jesus fala? Vire a outra face. Olha só, se alguém chegar para você e pedir para você carregar uma milha, pegar um caixote, carregar uma distância. Qual é a vontade da carne? A nossa vontade não é nem carregar. Mas a vontade da carne, o que é? Não, tá bom, já que essa é a minha obrigação, então eu vou carregar uma milha. Mas o que Jesus falou? Carregue duas, vai além, faça muito mais além daquilo que estão pedindo para você. E muitas vezes, irmãos, fazer muito mais além daquilo que está sendo pedido para nós, é renúncia. Estão entendendo? Então, por exemplo, às vezes nós precisamos renunciar aos desejos da nossa carne, né? Renunciar à nossa natureza egoísta. É começar a pensar o seguinte, irmãos, que nós não somos o centro do universo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu sou o centro do universo, eu tenho os meus direitos, é um lalala, a gente fica com esse discurso. Mas nós não somos o centro do universo. Nós somos, irmãos, parte do universo. Porque quem é o centro do universo é Jesus. E o Espírito Santo, então qual é o papel? Qual é a tarefa do Espírito Santo? É operar essa santificação em nós. E quando ele começa, irmãos, a operar essa santificação
em nossa vida, sabe o que acontece? A cada dia nós vamos morrendo para o mundo. A cada dia as coisas desse mundo vai perdendo a graça. A cada dia as coisas que nós tínhamos um prazer em pecar, nós tínhamos prazer em fazer certas coisas na nossa vida. Sabe o que acontece? A cada dia nós vamos morrendo para essas coisas. Essas coisas perdem o sabor. Essas coisas perdem a graça para nós, né? Por exemplo, vou dar muitos exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa estava acostumada a ir em festa, né? A ir em festa, dançar, beber, né? Hoje, se você for convidado para uma festa dessas de aniversário ou de final de ano, você pode até ir, mas você vai se sentir um peixe fora d'água. Por quê? Porque aquilo não te pertence mais, né? Você quer ver outro exemplo? É quando você começa a seguir a palavra de Deus, e você começa a seguir a Cristo, e os seus antigos amigos, né? Entre aspas, amigos, entre aspas, te abandonam, não querem mais saber de você, só pelo fato de você virar cristão. E eles dizem, você virou careta. Aí, vem lá o caretão. Não é verdade? O que é isso, irmãos? É uma morte que está acontecendo, uma morte para o mundo. Entendeu? As coisas do mundo vão perdendo o sabor, vão perdendo a graça, vão perdendo o valor. Coisas que antes você valorizava, que hoje você não valoriza mais, né? Olha só, o apóstolo Paulo, a gente está estudando sobre o apóstolo Paulo aqui, né? Nas lições de domingo. Irmãos, ele renunciou tanto, que os títulos, né? A glória que ele tinha antes, lá, quando ele era fariseu, quando ele perseguia o povo de Deus, ele renunciou tudo, né? Ao ponto dele comparar todas essas conquistas que ele teve lá atrás como estercos. E isso está escrito em Filipenses, quando Paulo escreve à igreja de Filipos. Está entendendo? Então, olha só, irmãos, quando você olha para trás, olha para a sua vida, olha para ver quem você era lá atrás. Será, irmãos, que teve alguma mudança? Se teve alguma mudança, é sinal, irmãos, que o Espírito Santo está operando em você. E pode acontecer, né, e nós estudamos isso sexta-feira passada, pode acontecer de nós barrarmos essa ação. Quando nós não renunciamos o nosso eu. Tem um texto aqui que eu quero dividir com vocês, em Efésios. Foi o texto que nós lemos semana passada, e nós vamos estudar Efésios, viu, irmãos? Efésios capítulo 4, e eu quero ler no verso 17. Efésios capítulo 4, verso de número 17, que diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados pelo modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhem, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que bênção, né, irmãos? Que texto maravilhoso, né, irmãos? Foram selados para o dia da redenção. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que todos os dias nós temos que nos despir do velho homem, ou seja, nos despir, renunciar, deixar de lado a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Tem uma música do Tardes Roberto que diz assim, a letra, né? Todo dia o pecado vem e tenta me convencer. E o coro dessa música é muito bonito, e é uma verdade, na qual nós estamos vivendo aqui. O coro é mais ou menos assim: eu escolho Deus, eu escolho ter a vida de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. Olha só, irmãos, essa é uma música muito verdadeira, é o que eu estou ensinando aqui para vocês. Vocês querem ter certeza da sua salvação? Então viva essa música, escolha a Deus todos os dias, escolha a Jesus todos os dias da sua vida. Irmãos, tem um livro, eu quero comprar esse livro, né? Eu quero comprar, se você puder me dar de presente também, né? Fica a dica aí. Fica a dica aí, irmãos. Um livro, o nome do livro é Em Seus Passos, Jesus. Irmãos, é muito bonito isso aí, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? É o nome do livro. É do Charles Sheridan, o nome do escritor. Eu fiquei pensando, irmãos, existem decisões, existem escolhas, que antes de nós tomarmos, nós deveríamos parar e pensar em meu lugar, o que faria Jesus? Espírito Santo, me ajuda a virar outra face. Espírito Santo, me ajuda a perdoar aquela pessoa. Espírito Santo, me ajuda a fazer aquilo que deveria ser feito. Ou não fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, e se eu fizer, vai desagradar a ti, vai entristecer a ti. Está vendo, irmão? É essa oração que nós temos que orar. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que a gente gosta muito daquele texto de João, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso pecar, nós temos um advogado que intercede por nós ao Pai. A gente gosta muito desse versículo. Mas o versículo que hoje eu quero dar para você é esse aqui: viva conforme o Espírito Santo. Se desfiça, ou seja, tire a roupa do velho homem e comece a viver aquilo que o Espírito Santo tem programado para você e para mim viver, que é uma vida conforme a que Ele planejou, né? E como é que se desenvolve essa vida? Através da nossa vida, nos nossos relacionamentos, através das situações que nós estamos enfrentando. Tudo isso, irmãos, é um processo que vai nos ajudar, né, a efetuar nossa salvação em nossas vidas. A obra de Deus, ela é perfeita, irmãos. E olha só, Deus, ele estabelece essa, vamos dizer assim, ele estabelece essa união, essa dinâmica entre nós e ele, né? Então a pergunta é: eu posso perder a minha salvação? A pergunta eu respondo com outra pergunta: qual é o padrão que você está vivendo? Se você estiver vivendo um padrão segundo a carne, você vai perder a sua salvação. Está entendendo? Se você viver conforme os seus desejos, você vai perder a sua salvação.
né? Agora, se você estiver vivendo conforme o Espírito Santo de Deus, né? Aí, irmãos, olha só que coisa gloriosa. Aí você não perde a sua salvação, porque o Espírito Santo, ele está agindo em você, aleluia, ele está movendo em você. E eu quero encerrar essa pergunta, esse estudo nosso, com 3 figuras que o Espírito Santo usa, que Paulo usa, para demonstrar essa questão da salvação. E a primeira figura está aqui, na qual nós lemos aqui, Efésios 4, verso 30, que diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, nós pentecostais, né, agora faz tempo que eu não ouço isso, sabe? Faz tempo que eu não ouço essa expressão, vocês são selados pelo Espírito Santo. E nós pentecostais, nós temos um entendimento muito falho nisso aqui, porque a gente pensa que é o batismo com o Espírito Santo, e não é. Na verdade, esse selo é essa vida que ele está operando em nós, está entendendo? É esse padrão na qual nós estamos vivendo, na qual se transforma em uma marca, um selo na nossa vida. O que é selo, pastor? Olha só, irmão, hoje a gente não pensa mais sobre selo, né? Nós vivemos numa época de WhatsApp, de rede social, mas antigamente, eu não sou tão velho assim, mas antigamente, quando você queria se comunicar com as pessoas, você tinha que mandar uma carta, né? Você tinha que mandar uma carta. Aí, para mandar uma carta, você tinha que ir lá no correio comprar um selo. Mas na época de Paulo, né, na época do Novo Testamento, o selo ele era mais importante ainda, porque na época de Paulo não tinha papel. Na época de Paulo, né, as cartas, os livros, eles eram escritos por um pergaminho, né? Pergaminho, irmãos, era uma espécie de couro de animal, de uma pele de um animal, na qual eles escreviam, né, os livros, cartas, e era uma espécie de rolo. Já viu aqueles rolos antigos, assim, ó, mais ou menos assim. Esse rolo, ele tinha em volta uma cordinha com uma espécie de uma pedra, e essa pedra só podia ser quebrada, né, só podia ser violada no endereço certo. Por exemplo, eu mandei a carta para você que está me assistindo. Então eu fazia o pergaminho, escrevia a carta, pegava uma espécie de um cordão, nesse cordão tinha uma pedra, e essa pedrinha, pequena pedrinha, ou um amuleto, alguma coisa assim, era chamada de selo. Só quem podia desatar esse selo era o destinatário, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, vocês foram selados pelo Espírito, ou seja, a obra que o Espírito Santo está fazendo em suas vidas, ela como se fosse um selo, ou seja, tem um destinatário, tem uma obra final, tem um objetivo final, né? Então, nós podemos ter certeza da salvação? Sim, claro que nós podemos ter. Se nós tivermos a certeza que nós estamos vivendo conforme o Espírito Santo de Deus. A segunda figura na qual Paulo usa para expressar, né, essa questão da nossa certeza da salvação, está em Efésios capítulo 1, verso 14. Vou ler o verso 13, para você entender. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou algumas Bíblias estão dizendo penhor, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então aqui Paulo repete a questão do selo, vocês foram selados, e vocês, é a garantia, ou é o penhor,
O que é o penhor, irmãos? E o penhor, olha, irmãos, que coisa gloriosa, nós pensarmos no penhor. Irmãos, o penhor, ele é uma modalidade de empréstimo. Quando você vai pedir empréstimo no banco, uma das modalidades que nós vemos lá é o penhor. O que é o penhor? O penhor é o seguinte: eu estou precisando de um dinheiro, vou lá no banco e eu estou precisando de um dinheiro lá, precisando de um dinheiro. Aí o banco, para emprestar o dinheiro para você, viu que você não tem casa, não tem carro, mas você está precisando de dinheiro. Aí o que o banco faz? O banco fala: vamos fazer o seguinte, eu gostei do seu celular, é um Redmi 7, Xiaomi, então vamos fazer o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você deixa o celular aqui no banco, e você vai pagando as prestações, e enquanto você não pagar as prestações, até o final da prestação, nós não devolvemos o celular. Se um dia você falhar e não pagar, além de você tomar um processo, né, para a gente executar uma dívida em cima de você, a gente vai ficar com o celular seu. Nós vamos abater o valor do celular na sua dívida e o restante você paga. Isso é o penhor, né? O que Paulo, olha, irmão, olha só que coisa linda aqui. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está dizendo o seguinte: se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, e o Espírito Santo está operando esse processo de santificação em nossas vidas, então essa é a garantia, que quando Jesus voltar, nós vamos morar com Ele, que nós vamos para o céu, é a garantia da nossa salvação. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Por quê, irmãos? Porque Ele é a garantia, Paulo está dizendo aqui para nós, Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia que se eu morrer hoje, eu sair daqui e morrer, eu vou para o céu. Se Jesus voltar agora, romper os céus, eu vou embora com Ele. Por quê? Porque Ele está operando em mim. Ele está operando, né, essa vida em nós. Aleluia. E a última figura aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, última figura aqui, irmãos, isso aqui é espetacular. É espetacular esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Eu quero ler a partir do verso 18 para você entender. Eu gosto de ler o contexto, uma parte do contexto, para que você possa entender. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os que cometem o pecado que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Paulo está falando aqui de nós nos afastarmos da imoralidade sexual. Por quê? Porque quem comete o pecado fora do corpo é fora do corpo. Mas quando nós cometemos o pecado da imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso corpo. E por acaso, e Paulo usa essa figura, por acaso vocês não são um santuário, ou vocês não são templo do Espírito Santo de Deus? Aonde que o Espírito Santo de Deus faz a sua morada? Não é na igreja. O Espírito Santo, ele faz a sua morada em nós. Mas para que nós possamos garantir essa morada, nós precisamos, irmãos, nos submeter à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos nos submeter à operação do Espírito Santo em nossas vidas. E para terminar, quais são as evidências da operação do Espírito Santo? O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou temperança. Tudo isso são manifestações
da operação do Espírito Santo em nós. Tudo isso é fruto, por isso que se chama fruto do Espírito. Por que essas coisas se chamam fruto, irmãos? Porque isso são evidências da operação do Espírito Santo em nós. E se nós formos pensar bem, todas essas evidências, as 9 evidências do Espírito Santo, são marcas do caráter de Cristo. Então, qual é a obra do Espírito? É formular em nós, é marcar em nós o caráter de Cristo. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, entender essa verdade, que nós possamos, irmãos, entender que para eu ter certeza da minha salvação, eu tenho que viver conforme o Espírito Santo de Deus, né? Não é conforme a regra, eu tenho uma regra aqui, e se você não cumprir essa regra, não, é conforme o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está pedindo para você renunciar a algo, renuncie. Se o Espírito Santo de Deus está pedindo para você fazer algo, faça. Se o Espírito Santo de Deus está pedindo para você não fazer, não faça. Deixe de fazer, confesse o seu pecado, peça perdão, e Ele vai, irmãos, agir na sua vida. Amém, irmãos? Então eu espero ter respondido essas suas questões. Podemos ter certeza da salvação? Sim, se nós vivemos conforme o Espírito Santo de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não sei. O que eu sei é o seguinte: se eu viver conforme o Espírito Santo, eu posso ter essa garantia, que estarei salvo, que eu estarei indo morar no céu, que eu estarei com Cristo para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Quero mandar um abraço aqui, né, para os irmãos que comentaram aqui, a irmã Roseli, que é a esposa do nosso querido Josuel aqui, o irmão Augusto Marins, Deus abençoe, a irmã Dagmar, que é a mãe querida aqui do... hoje você não está vendo seu filho, né? Seu filho, deixa o seu filho, né? Mas nós amamos você e sua família, amém? E a irmã Francisca Ferreira também mandou um aplauso aqui. Deus abençoe, irmã Francisca, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Boa noite para vocês. Ótima sexta-feira. E fica assim então, irmãos. Nós teremos a nossa escola bíblica dominical aqui, né? Às 8h30 da manhã, o nosso café, né? Depois às 9 horas, a nossa reunião aqui da escola bíblica. E à noite, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Aí você pode se perguntar: pastor, e a Santa Ceia? A Santa Ceia nós vamos fazer no 4º domingo, irmãos, tá? No outro domingo, no último domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, diante da Tua presença, diante da Tua glória. Obrigado, Espírito Santo, por ser a nossa garantia, o nosso penhor, o nosso selo. Obrigado por encontrar morada em nós. Senhor, que nós possamos ter cada dia mais essa certeza, em que quanto mais eu vivo para Ti, quanto mais eu escolho a Ti, quanto mais eu escolho fazer aquilo que Tu ama, Senhor, eu estou me santificando, eu estou me limpando, eu estou me purificando para Ti. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essa nossa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, nosso selo, nosso penhor, o nosso morador, nosso lindo morador do nosso coração, seja convosco, em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque nós somos unidos pelo amor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.